Eu não acredito em terapia. Olá pessoal, Rafael Rodrigues da Solução Ativa, tudo bem? Hoje eu vim aqui para falar de um tema bastante recorrente no mundo dos psicólogos e até para as pessoas próximas que comentam conosco. A questão de não acreditar em terapia. Mas vamos lá. Primeiro a gente tem que estabelecer uma separação bem clara aqui. O que é acreditar? Acreditar fundamentalmente está calcado em algo que não se pode provar que existe. Então, eu acredito que tem vida fora da Terra. Eu acredito que se eu cavar um buraco aqui no solo dessa rua que eu estou agora, eu vou achar petróleo. Então, acreditar é algo que não está conectado com um raciocínio científico. É claro que a construção de uma ciência nasce, sim, de crenças que as pessoas têm e que passa-se, portanto, a investigar se essa crença é verdadeira, se essa hipótese é correta. E assim, não é diferente com a terapia. A terapia nasceu de diversas pesquisas e hipóteses que grandes pensadores levantaram lá meados do século XIX para chegar hoje no que a gente conhece como psicoterapia. E que sim, tem um método, tem regras que são pautadas cientificamente. Entretanto, tem um ponto bastante importante. Pela psicologia ser uma ciência voltada para o subjetivo, existe sim uma dificuldade em expressar para as pessoas o quão benéfico pode ser a psicoterapia. É diferente de você tomar um remédio, diferente de você fazer um exercício físico e você ver resultados palpáveis. Então, tratar e falar do subjetivo é mais difícil do que tratar do objetivo, do físico. Mas ainda assim, se a gente analisa ao longo da história toda a experiência empírica de grandes terapeutas, a gente vai constatar que sim, as pessoas que se submeteram ao processo psicoterapêutico tiveram mudanças significativas em suas vidas, do ponto de vista de maior autoconhecimento, de sair de crises emocionais, de conseguir entender conflitos familiares, de poder sair de ciclos de angústias emocionais que não conseguia antes. Então tem uma série de benefícios que pode sim ser alcançado através da psicoterapia, mas claro, isso depende muito da pessoa se entregar ao processo e com isso aprender sobre si mesma. Mas todos os psicólogos que eu conheço são problemáticos. Isso é uma coisa que a gente escuta também. Os psicólogos são problemáticos. Bem, quantos psicólogos você conhece? Acho que essa é uma pergunta importante, porque se a gente conhece 3 psicólogos, 4, todos são problemáticos, 20 psicólogos, todos os psicólogos que existem no mundo, a gente não tem essa dimensão. Então sim, pessoas são pessoas e psicólogos são pessoas, logo vão ter seus problemas. Mas ainda assim, é importante que quem tem dúvida sobre a profissão de psicologia ou do psicoterapeuta, que entre em contato com vários profissionais para entender qual que é o repertório deles e qual que é a abordagem deles e se sente confortável ou não em conversar com essa pessoa. Na psicoterapia é diferente de outras abordagens, talvez, que esse contato, esse se sentir à vontade de falar com a pessoa faz diferença sim. E se você acha que a pessoa que você está conversando é problemática, não precisa continuar conversando com ela. Você pode procurar alguém que supostamente não é problemático. Mas, de novo, problemas todo mundo tem, não é diferente com um psicólogo. E ainda assim, se você tem uma visão estigmatizada de que todos são problemáticos, talvez você precise aumentar seu repertório, porque psicólogos são problemáticos, advogados, engenheiros, médicos e por aí vai. Mas eu prefiro o coaching, porque é muito mais rápido do que a psicoterapia. Há um equívoco aí também. Coaching é uma ferramenta poderosíssima para ganhos de resultados, para ultrapassar obstáculos, para desenvolvimento pessoal e profissional. Mas ele tem uma abordagem diferente da psicoterapia. O coaching nasceu no esporte, caso vocês não saibam, e a psicoterapia nasceu na ciência. Na verdade, um pé na filosofia e um pé na medicina. Então são abordagens diferentes. Claro, as duas têm um objetivo muito nobre, que é o autoconhecimento, que é a prosperidade das pessoas. Mas são abordagens diferentes. O coaching tem sim metas, resultados, foco e por aí vai. A psicoterapia tradicional
ela tem como meta maior o autoconhecimento. Mas esse autoconhecimento a gente não consegue mensurar em prazo, se vai ser 2, 3, 5 sessões ou 6 anos. É claro que existe um número mágico que a gente fala aí de 2 a 3 anos de psicoterapia para que você entre em contato consigo mesmo, para camadas mais profundas do seu inconsciente. Mas isso vai depender bastante da predisposição da pessoa ou até mesmo da maneira como o terapeuta conduz o processo. Mas não tem um prazo pré-definido. Ainda assim, existe a psicoterapia breve que ela é bem direcionada para dilemas específicos. Então você está em crise com alguma coisa na sua casa, no seu trabalho, então a psicoterapia breve pode ser bastante focada naquele dilema emocional que está acontecendo. E aí vai ser bem rápido mesmo, 10, 12 sessões para resolver essa questão, pelo menos para sair dessa angústia daquele momento. E ainda sobre o coaching, eu conversei com uma colega esses dias, e ela é uma coaching de bastante renome, tem grandes empresas no seu portfólio, enfim. E ela falou que uma mulher a procurou, ela estava em conflito com o marido, porque eles tinham fundado uma empresa, e ela queria ver como que administrava essa questão aí de administrar uma empresa junto com o marido. E aí na primeira sessão ela falou das questões das metas das empresas que eles tinham, na segunda sessão ela abordou temas pessoais, na terceira sessão temas extremamente íntimos, e ela falou, isso aqui não é para coach, você precisa procurar uma psicoterapia. Existem conflitos maiores aí no seu relacionamento que transbordam a questão do coaching. Então ela indicou para um psicólogo, depois essa mulher acabou voltando para o coaching e foi um sucesso. Então só para estabelecer algumas barreiras importantes aí. Mas o psiquiatra é muito melhor do que o psicólogo, ele pode medicar. Você tem razão, o psiquiatra pode medicar sim. Mas aqui, a comparação, e vale para o coaching também, é que nem comparar engenharia e arquitetura. São profissões distintas. O arquiteto tem uma função numa construção de uma casa, por exemplo. O engenheiro tem outra função, que se complementam. E sim, existem casos de psicoses e de transtornos psíquicos que precisa sim ser medicamentado, e aí o psiquiatra vai entrar nessa jogada com todos os seus conhecimentos e ajudar as pessoas. Um papel também bastante nobre e importante. O psicólogo ele tem uma outra questão, que é entender a subjetividade da pessoa, de entender as emoções dela atuando. E quando a gente fala em emoções, não dá para determinar se a emoção está no braço, numa perna ou no lóbulo esquerdo do cérebro. Por mais que a neurologia mapeie tudo isso, quando você está num processo de psicoterapia, as percepções individuais de tudo isso contam muito. E é isso que o psicólogo leva em conta. Então, o psiquiatra não é melhor nem pior que um psicólogo. Ele só tem abordagem diferente. O psiquiatra ele tem uma abordagem medicamentosa e necessária, e o psicólogo tem uma abordagem terapêutica através da palavra, da expressão, da arte, por aí vai. Então, os trabalhos combinados quando necessário são muito ricos para o desenvolvimento das pessoas. Mas esse negócio de deitar num divã e ficar falando pro céu, pro alto, o psicólogo nem fala comigo, tá aí, uma outra visão estereotipada também da psicoterapia. Deitar num divã foi um processo estabelecido lá pelo Freud, nos idos do século XIX, no começo do século XX também, e que hoje sim alguns terapeutas usam essa abordagem ainda, é uma preferência pessoal. Existem N abordagens de psicoterapia, de uma interação enorme entre o psicólogo e o paciente, de uma troca muito rica de expressões por desenhos, por argila, ou só pela conversa. Então tem N maneiras. Eu, por exemplo, gosto bastante da abordagem junguiana, é a que eu sigo, que é calcada na obra de Carl Jung, e que é muito focada para o futuro, de você sim levar em conta uma série de informações do seu passado, mas projetadas para o futuro. Não é aquela psicoterapia de você ficar falando e não chegar a lugar nenhum, mas sim com objetivos de autoconhecimento. E existem outras maneiras, tem a terapia winnicottiana, que o Rodrigo pode falar melhor disso para vocês, que é uma abordagem que ele prefere. Tem a Gestalt terapia, tem a abordagem comportamental. Esqueci de comentar da psicologia positiva também, que é uma ciência relativamente nova que foca bastante os fatos positivos da vida. Então, totalmente diferente de somente deitar num divã e falar para o terapeuta. De novo, deitar no divã e falar para o terapeuta existe, sim, a abordagem de alguns terapeutas, mas não é a única forma. Bem, eu tentei ser resumido aqui,
mas eu queria falar para vocês de como que é a terapia, que é uma ciência calcada em grandes pesquisas, em conhecimentos empíricos de grandes nomes da história, e que mesmo que você continue não acreditando em terapia, pelo menos agora você conhece. Um grande abraço, até mais!